Fala, meus amados irmãos, a graça e a paz a todos. Estou gravando esse vídeo aqui, vocês hoje devem estar estranhando, eu estou de rosa, mas é a minha homenagem ao mês da conscientização sobre o câncer de mama. Creio que todos que me seguem sabem que eu tive câncer de mama, né? Eu já contei essa história aqui no canal. Sim, tive em 2017 e para honra e glória do Senhor, estou aqui curado contando a minha história. Já contei várias vezes, já falei a vocês que de lá para cá eu já dei algumas palestras, já tive alguns bate-papos, algumas mesas redondas, onde eu conto a minha história de superação, do milagre que Deus fez na minha vida. Já postei inclusive alguns vídeos aqui no canal, mas enfim, de que eu quero falar hoje? Eu quero mais uma vez reforçar os cuidados que nós precisamos ter com a prevenção. Sim, nós podemos prevenir o câncer, principalmente o de mama, que é o que está em evidência nesse mês de outubro. No próximo mês, que é o mês de novembro, vai se falar mais em nós homens. Sempre nos meses de outubro e novembro, a gente ouve muito falar em câncer, mas a gente tem que fazer a prevenção durante o ano todo. Não somente em outubro, quando se fala em câncer de mama, ou em novembro, quando se fala em câncer de próstata, que é o mais comum em homens, porque pode acontecer com qualquer um. Então, a gente precisa se prevenir, precisa se cuidar. Então, é algo que eu bato muito nessa tecla, né? Estou aqui novamente gravando esse vídeo, também por um motivo. Hoje, tivemos uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte e eu fui convidado, fui um dos homenageados para receber uma placa como símbolo da vitória, né, sobre o câncer, da vitória do Senhor sobre o câncer de mama. Hoje eu venho agradecer aqui a Assembleia Legislativa pela homenagem e a deputada Eliane Macedo que me fez o convite para ser homenageado nessa linda cerimônia que foi. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa, mas eu separei alguns cortes, justamente a parte da minha homenagem, e eu quero destacar aqui o depoimento do médico, que também foi homenageado lá, o Dr. Jair. Então eu peço a vocês que assistam o vídeo, vejam a parte onde eu fui homenageado e principalmente prestem atenção nas dicas que o Dr. Jair dá. Vamos se prevenir, gente, vamos se prevenir, vamos se cuidar. A população brasileira está vivendo mais e o câncer está indo na contramão disso aí. O câncer está chegando cada vez mais cedo. Há alguns anos atrás nós só ouvimos falar de câncer em idosos, 70, 80 anos. Hoje não. Hoje é pessoas de 30, 40, de 20, crianças com câncer. Dia 23 de setembro agora, o doutor vai falar melhor sobre isso, o governo federal lançou uma lei que eu achei de suma importância. Ele baixou a idade da mamografia, que era de 50 anos, agora mulheres a partir de 40 anos podem fazer mamografia, mesmo sem estar nos grupos de risco, que são aquelas pessoas que têm parentes com a doença. Então, gente, assista o vídeo aí, depois eu faço um breve comentário. E parabenizo todos os homenageados e homenageadas: Ana Karina Dantas, Francisca Virgínia Dantas, Maria da Conceição, Maria Tereza Freire, Nádia Maria de Lima, Francisco Jair Alves, Isaura Amália Freitas. E destaco os homenageados através do nosso mandato: Daílson Carvalho, cristão, casado e pai de gêmeas. Daílson Carvalho é um exemplo de fé, superação e perseverança. Em 2017, enfrentou um grande desafio ao ser diagnosticado com câncer de mama, uma doença rara entre os homens. Amparado pela fé em Deus e pelo amor da família, venceu a doença e transformou sua experiência em missão de vida. Desde então, tornou-se palestrante e criador de conteúdos no YouTube, levando mensagens de motivação, conscientização e fé. Daílson utiliza sua história para inspirar outras pessoas a acreditarem que com fé e determinação é possível vencer qualquer batalha. Parabéns. Muito obrigada, deputada Eudiane. Neste momento, a excelentíssima senhora deputada Eudiane fará a entrega das placas aos seus homenageados. Neste momento, a primeira placa será entregue ao senhor Daílson Nunes de Carvalho.
Parabéns, senhor Daílson. E neste momento, convidamos o senhor Francisco Jair Alves Cavalcante para falar em nome dos homenageados. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos na palavra da presidência, deputada Cristiane Dantas, e agradecer ao convite de imediato, que foi a própria que me convidou para ser homenageado, e com muita honra e muito prazer que eu venho nessa tribuna falar aqui com vocês um pouco sobre o Outubro Rosa. Estou representando não só os médicos, mas os pacientes, os grupos de apoio, o Reviver, o Despertar. Nossas pacientes aqui, tenho presente Dona Marli, que é minha paciente, né? Ela está aqui na plenária. Não é porque as nossas pacientes estão ficando mais velhas que nós temos que parar o nosso rastreio. Agora, em setembro, dia 23 de setembro, o Ministério da Saúde, como nosso Ministro de Saúde, publicou a portaria que a partir dos 40 anos, dos 40 aos 49 anos, em comum acordo, recomenda-se já fazer a mamografia nas nossas pacientes. Isso é uma vitória absurda, junto à sociedade civil organizada e a todas as sociedades médicas, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a redução dessa idade, dessa faixa etária, pois o Brasil ele é muito heterogêneo. Não é um país que nós podemos selecionar unicamente com um grupo de mulheres. Nossas pacientes, em torno de 40% delas têm a doença abaixo de 50 anos. Então, ficar sem rastrear essas mulheres é dizer para elas que nós não damos o apoio que elas estão precisando. Então, essa vitória, nesse mês de outubro, essa portaria entrou em vigor a partir do dia 1º, foi um brinde na abertura do Outubro Rosa. Eu costumo sempre dizer que o Outubro Rosa, ele não é apenas o mês de outubro. O mês de outubro, ele é apenas um puxão de orelha naquela nossa paciente que não fez o rastreio ou que completou 40 anos e não tem ideia que tem que começar ou que não pode começar ou que não sabe se vai começar. A mulher, ela tem que se conhecer desde antes dos 40 anos. Ela tem que fazer o seu autoexame, ela tem que se tocar, tem que desmistificar toda aquele passado de que o câncer mata, de que a mulher não pode sentir o corpo dela. Então, fazer o autoexame é crucial, é importantíssimo, mas a única forma de salvar as vidas das nossas pacientes é fazer o rastreio precoce e o diagnóstico precoce. Para vocês terem ideia, nós conseguimos até 95% de cura quando o câncer é diagnosticado precocemente. E a tragédia, né, disso tudo é que as nossas pacientes do SUS, em torno de 60%, chegam com a doença avançada. E essa doença avançada, nós caímos na expectativa de tratar, de curá-las em 95% para 40%. Então, praticamente metade das pacientes que chegarem com diagnóstico avançado, nós não poderemos mais ajudá-las. Faremos o tratamento, faremos todo o possível, mas essas pacientes, elas reduzem substancialmente o seu índice de cura. Por isso, a batalha do rastreio precoce, a batalha do Reviver, em levar o carro móvel, em levar a mamografia para aquelas comunidades que são mais distantes, que têm menos acesso, em parcerias com o governo, com o município, nos traz a certeza de que fazer o diagnóstico precoce pode salvar a vida das nossas pacientes. Então, essas pacientes que estão aqui, as nossas pacientes que estão aqui, elas estão porque fizeram o diagnóstico precoce. O rastreio, ele é crucial. O tratamento moderno, ele só veio a brilhantar o nosso esforço. As drogas, essas drogas mais modernas, que são drogas alvos, que elas vão agir diretamente na célula cancerosa, que tanto bate na nossa paciente, a quimioterapia, que desgasta a família, desgasta o paciente. Muitas vezes o paciente sobrevive à doença, mas não sobrevive ao tratamento. Então, fazer o tratamento-alvo é a melhor forma. E o objetivo
da Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com a sociedade civil organizada, representando pelos nossos pacientes, principalmente pelos nossos pacientes que sentem na pele a dor de ter tido a doença, a dor de perder, muitas vezes, um familiar, traz à tona de que o que nós podemos fazer é sempre pouco diante daquelas pessoas que estão sofrendo o problema. Parabéns a todos os homenageados. Temos um caso raro aqui, né? Um homem com câncer de mama. Existe câncer de mama em homens, sim. É raro, mas pode existir. A cada 100 mulheres que tiveram câncer de mama, nós vamos ter um caso de câncer de mama masculino. E geralmente ele costuma ser agressivo e avançado. Graças a Deus, nosso homenageado está aqui contando a vitória dele e dando testemunho. Obrigado, deputada Cristiane Dantas. Obrigado a todos os presentes e parabéns a todas as nossas pacientes vitoriosas que estão aqui representando. Parabéns, pessoal. Obrigada, doutor Jair, pelas suas palavras. Como médico, mastologista, todos os dias vivencia tantos casos e nos traz aqui informações importantes. Bem, vocês viram aí no vídeo, né? É de suma importância a prevenção. Você viu o médico falando aí que os casos de curas chegam a 95% quando descobertos no início. Na minha época, a doutora disse 96%. Eu sou a prova disso. Descobri no início um nódulo aqui no meu mamilo esquerdo. Fui logo procurar o tratamento. Fui logo em busca de um médico, de fazer exames. E para honra e glória do Senhor, estou aqui curado, contando essa história. Então, gente, se cuidem. Nós homens, às vezes, somos meio relapsos, né? Falhamos com a nossa própria saúde. Deixamos para depois. Damos preferência ao nosso trabalho. Mas não. É Deus em primeiro lugar e a nossa saúde depois. Se você não tiver Deus e nem tiver saúde, como vai trabalhar? Como vai conquistar o que tanto deseja? Então, gente, vamos se cuidar, vamos fazer exames regularmente. Uma vez no ano, faça um check-upzinho. Se você tem histórico de câncer na sua família, procure fazer os exames, procure se informar, procure seu médico para lhe orientar. Não deixe para tratar quando estiver já em avançado. Câncer normalmente dói quando já está bem avançado e com metástase. Nesse estágio, fica mais difícil tratar a doença. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um likezinho aqui logo abaixo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo meio cabeça dura, que não gosta de médico, que eu conheço muita gente que diz, eu não gosto de médico, o médico acha muita doença. Mas se o médico não achar, a doença lhe acha. Quando ela lhe acha, é bem pior. Compartilha com eles, com esses cabeça duras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Novamente eu peço, dê aquele joinha, porque o YouTube entende quando você dá o like que o vídeo é relevante e leva para mais pessoas. No mais é isso, gente. Voltem em outros vídeos com a palavra do Senhor. Se cuidem e Deus abençoe a todos.